Bom dia! Palavra do dia hoje para você, livro do profeta Isaías, capítulo 26, que nos diz assim: naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus colocou a salvação por muros e colunas. Abri as portas para que entre as nações, a nação justa, que obedece à verdade. Tu conservará em perfeita paz aquele que tem seu propósito firme em ti, porque confia em ti. Glórias a Deus. Queridos, nós precisamos entender que Deus, ele tem um propósito em nossas vidas. Cada ser humano que nasce há propósitos de Deus. Há coisas que Deus quer realizar, quer fazer, e para tudo há um propósito. Só que quando nós entendemos que temos um propósito com Deus, também precisamos entender que precisamos viver uma vida de propósito. E viver essa vida de propósito significa que você precisa se colocar à disposição do que é a vontade, os desígnios do coração de Deus. Viver uma vida em propósito é você se dispor, é você se colocar, é você se mostrar por inteiro dentro da vontade do Criador. É você entender que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É você olhar para dentro de você e entender que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, a não ser cumprir aquilo para que você veio e ainda está na terra. Quando nós entendemos os propósitos de Deus, ele começa a abrir portas, ele começa a abrir caminhos e ele começa a criar situações para que os propósitos dele venham a ser realidade em nossa vida. Eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue amar os propósitos de Deus? Aquilo que Deus anela para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, para a sua vida profissional, aleluia, para a sua vida espiritual. Você consegue amar realmente os propósitos de Deus? Quando nós amamos os propósitos do Senhor, nós entendemos que vamos precisar negar a nós mesmos, as nossas vontades, mas para cumprir aquilo com prazer e com excelência, de que o Senhor nos chamou para fazer. Quando eu olho, amados, para a vida de Esther, uma mulher o qual teve uma vida de propósito, nem ela imaginava que poderia ser escolhida como rainha, do rei naquele tempo, mas Deus tinha um propósito para usar a vida dela. A vida dela já era uma vida com propósito. Eu não sei o que você passou na sua história, na sua existência. Eu não sei como você foi gerado, o que você viveu até no presente momento. Mas o Senhor nessa manhã me leva a falar para você que não interessa o teu passado. Interessa que Deus ainda tem um propósito com a tua vida. E Ele te chama para viver uma vida em propósito, uma vida de propósito com Ele. E para isso é necessário você se colocar, se dispor e se entregar em um coração inteiro, aleluia, na verdade do reino, diante do altar do Senhor. Talvez você que me ouve, possa até mesmo ter um passado tenebroso, difícil, um passado que até para você contar é como vergonha, um passado que até para você disser para você te deixa desconfortável, mas o Senhor nesta manhã Ele fala contigo que Ele tem um propósito com a tua vida. E aquilo que Ele tem com a tua vida não interessa o teu passado, mas interessa a tua posição, o teu posicionamento, o seu se colocar à disposição do Senhor, o seu se entregar diante dos pés do Senhor. Quando você faz isso, mediante a isso, Deus abre portas de oportunidade. O Senhor te dá um abraço de perdão. Ele continua escrevendo a história linda que Ele tem para a sua vida. E os planos do diabo são frustrados na sua vida, são frustrados na sua história. E você começa a caminhar a passos largos com
com Deus, vivendo o sobrenatural, saindo de tudo que é natural, entendendo que o sobrenatural é real e é possível viver o sobrenatural dentro do real, aleluia, dentro do natural que você vive. É possível você viver coisas impressionantes, impactantes, coisas que a medicina não vai explicar, que a ciência não vai explicar, que a psicologia não vai explicar, que nem você vai conseguir explicar. Mas quando, amado, você vai ver, você vai estar vivendo o sobrenatural. Jesus quer que nesta manhã seja plantada essa semente no teu coração, essa chama, esse desejo de entender que a tua vida é para ser uma vida de propósito e com propósito diante do altar. Pare de ter uma vida dissoluta, uma vida que você faz o que você quer, quem sabe na hora que você quer, da maneira que você quer. Ei, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é na vontade de Deus. E se você o ama verdadeiramente, pare de lutar contra os propósitos de Deus, pare de lutar contra as vontades de Deus, mesmo que você, quem sabe, seja como o profeta Jonas, um profeta que estava passando por conflitos dentro de si, por medo, por tantas coisas, mas não lute contra a vontade de Deus, obedeça à vontade do Senhor, porque quando você obedece, quando você anda em verdade, o Senhor te abençoa de uma maneira sobrenatural. E a Bíblia, amados, está sendo bem clara em dizer aqui para mim e para você nessa manhã, aleluia, que o Senhor conservará em perfeita paz aquele que tem o seu propósito firme em ti. Ei, o Senhor está dizendo que vai te conservar em perfeita paz. O mundo pode estar desabando, a situação está difícil. Deus dará paz ao teu coração. Ele dará sossego à tua mente. Ele dará paz ao seu espírito. Labando e a sébia mandarábia. O Senhor está dizendo, eu vou te conservar. Eu vou ser contigo o tempo todo. Você vai ter comunhão comigo. Você vai entender coisas sobrenaturais. Eu vou te dar a paz que excede o entendimento, que o mundo não conhece. Ele está dizendo, eu vou te conservar. Sabe o que ele está falando? Eu vou te proteger. Eu vou te livrar, e ainda que você entre numa fornalha, a fornalha, o fogo não vai te queimar. Ainda que você entre dentro de uma cova de leões, aleluia, nada te fará dano algum. O Senhor está dizendo para você, Calabiacébia, Mandarábia, que uma vez que você tem uma vida de fidelidade, uma vida voltada em adorar o Senhor em espírito e em verdade, uma vida verdadeiramente, aleluia, alinhada dentro do propósito de Deus, nada te fará dano algum. E Deus trará sempre paz para o seu coração, sossego para a tua alma. Ei, nessa manhã Jesus está falando assim. Eu sei que tem pessoas que me ouvem, que já tem tanta fé, que já está tão firme, que já entendeu o seu propósito, mas tem muitas pessoas que ainda estão perdidos. Tem gente que está perdido dentro dele mesmo, tem gente que está perdido até dentro da igreja. Tem gente que ainda não entendeu para que está aqui. Eu quero te convidar você a falar com Deus nesse momento, a perguntar a Ele para que você está aqui, qual o propósito da tua vida e como você pode fazer para viver uma vida de propósito e para que você se esforce em se colocar dentro do querer de Deus. Eu quero te convidar a falar com Deus neste momento, aonde você está, Pai. Nesse momento eu quero orar pelas vidas, Senhor, que vão me escutar nesta manhã. Eu quero clamar ao Senhor, Pai, porque cada um deles há um propósito, há algo extraordinário e lindo que o Senhor quer fazer, mas existem pessoas que ainda não conseguiu se encontrar, que ainda não tem uma conexão real contigo, Senhor, que ainda não conseguiu entender, Pai, que é necessário um contato limpo, de santidade com o Senhor, e lá no fundo do seu coração há uma chama, há um desejo, Senhor, há um temor, há um amor por Ti. Espírito Santo, eu quero te pedir nesse momento, Senhor, visite essas vidas, fazendo com que elas venham se encontrar em Ti, venham entender o seu propósito e para que ainda estão aqui na face da terra. Senhor, que elas sejam tocadas agora pelo Senhor, que o Teu doce Espírito as abrace, as cure, as sare, as levante, as desperte para o Teu propósito, para a chamada poderosa, para a separação, para a escolha linda que o Senhor tem na vida de cada uma deles que estão me ouvindo nessa manhã. Senhor, assim eu oro e já quero abençoá-los. Assim eu já quero, Senhor, declarar que o propósito do Senhor será realidade na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde. Quem fala contigo mais uma vez é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você e fique na paz.